A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmo 126. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do verso 1, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua, de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam em júbilo ceifarão, e aquele que parte chorando, enquanto lança semente, tornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Irmãos, eu vou ler até aqui, que é o finalzinho, eu li ele todinho, ele é bem curtinho, o Salmo 126, que fala sobre o cativeiro. Aqui o povo de Deus ficou cativo durante muitos anos lá na Babilônia. Eles já não estavam aguentando mais ficar naquele lugar. E Deus vai lá e resgata o seu povo. E traz o seu povo e ele volta com alegria, com um coração cheio de esperança. Mas foi um povo que perseverou. Foi um povo que esperou. Foi um povo que orou, que confiou na promessa de Deus acima de tudo e sabia que no momento certo Deus estava preparando a saída deles daquele lugar e que toda oração que eles lançaram para o Senhor estavam sendo ouvidas. Então nós temos que ter sempre essa concepção quando nós estamos passando por um processo difícil, sabendo que Deus está escutando, que Deus está tratando, que Deus está cuidando, está movendo céu e terra, mesmo no silêncio ele trabalha muito, para que a gente venha sair dos nossos cativeiros. Então Deus manda dizer para você que agora é o momento de você sair do cativeiro. É o momento dele chegar agora e colocar você numa nova era, numa nova situação, fazer com que você saia com os teus feixes e com muita alegria deste cativeiro ao qual você encontra. Quando nós estamos, por exemplo, na presença de Deus, Deus coloca a gente no deserto, põe a gente em vale, coloca a gente em várias situações que a gente não entende. E nós questionamos com o Senhor o porquê disso. Para que o Senhor está me deixando nessa situação? Quando nós analisamos a nossa vida antes de Cristo e depois que a gente tem uma intimidade com o Senhor, nós percebemos que quando nós estamos sem a presença de Deus como prioridade na nossa vida, a gente começa a colocar a nossa razão de viver em outras situações. Então, quando você está, por exemplo, fora da presença de Deus, você pode observar as pessoas do mundo. Qual que é a razão de viver de alguém? Essa razão de viver é o grupo de amizade que ela tem. Ela vive em função dos amigos. Tudo são os amigos. Na hora que ela tem oportunidade, está junto com os amigos. Então, a razão de viver dela é aquilo. O objetivo da vida dela é aquilo ali. Outras é estudar. Termina uma faculdade, começa outro. Termina um curso e faz outro. E assim vai consecutivamente fazendo sempre as mesmas coisas, porque a razão de viver daquela pessoa é fazer curso, é juntar diploma, é juntar certificado. Tem conhecimento nisso? Tem, mas é algo compulsivo. E a mesma coisa é o trabalho. Qual que é a razão de viver dessa pessoa? É trabalhar. Tudo é o trabalho. Não consegue fazer uma viagem, não tem prazer em viajar, o negócio é trabalhar, trabalhar. Porque quer dinheiro, porque quer juntar patrimônio, porque quer fazer isso, fazer aquilo. E isso tudo, irmão, se torna uma compulsão. Qual que é a razão de viver dessa pessoa? É a parentela, é a família. É pai e mãe, é a casa do pai e da mãe. Casa, mas é compulsivo. A primeira oportunidade que tem está dentro da casa dos pais novamente, não consegue cortar o cordão umbilical. Essas dependências que existem na nossa vida, quando a gente está longe da presença de Deus, é cativeiro. Que não permite com que você avance, não permite com que você evolua, não permite com que você venha se desenvolver para aquilo que você nasceu para viver, para aquilo que você nasceu no sentido dos projetos de Deus sobre a sua história. E você passa a vida inteira se alicerçando em areia. Em areia. Tem pessoas aqui que vão se identificar com esse exemplo que eu vou te dar. Você passa a vida inteira cuidando de um filho. Chega uma hora que o filho não se importa tanto com você o quanto você se importa com ele. E na primeira oportunidade que tem, eles vão viver a vida deles e você fica. E aí você se sente extremamente abandonado. Por quê? Porque você criou toda a sua expectativa em cima dos seus filhos. Você esqueceu que seus filhos têm uma vida. Você esqueceu que eles são individuais.
Você esqueceu que uma hora eles iam crescer e iam sair da sua companhia. E você foi alicerçando toda a sua emoção e expectativa em cima dos filhos. E os filhos decepcionam, como pai e mãe também decepciona. Aí você passa a vida inteira alicerçado. Eu sonhei a vida inteira em entrar naquela empresa. O meu sonho é trabalhar ali. Trabalho em tal lugar, sou fichado lá há anos, passa a vida inteira se dedicando a uma empresa. Anula sua vida totalmente por aquilo. Esquece esposa, esquece marido, vive só em função da empresa. Como se aquilo fosse o seu alicerce, a sua vida, o seu respirar. Uma hora, do nada, você é trocado. Você se torna substituível no lugar. E eles mandam você embora. Seu mundo desmorona. Porque você firmou sonhos, você construiu várias coisas baseado naquele trabalho, naquela empresa. E assim são várias situações na nossa vida. E várias situações complexas que o homem tem o hábito de criar vários cativeiros para si próprio. E os demônios não dormem. Eles não são bobos. E eles vão te induzindo a várias situações onde você fica extremamente cativo. Aí você entra num relacionamento que o relacionamento nem te faz bem. Você não sabe nem por que você casou. Às vezes é pressão familiar. Às vezes você casou por conveniência, porque a outra pessoa tinha dinheiro e você não tinha. Entrou num cativeiro. Aí fica vivendo um relacionamento doente, um relacionamento abusivo. Um relacionamento onde você está infeliz. Ou então a pessoa é extremamente boa para você, te dá uma condição de vida excelente, mas não ama. E você fica naquele cativeiro e fazendo da vida da pessoa um cativeiro também. Você provoca um cativeiro na vida do outro. E aí você vai buscar subterfúgio em outros cativeiros fora do casamento. Quer dizer, é um pecado atrás do outro. São situações constrangedoras que o homem vai criando porque ele começa a colocar toda a expectativa de vida dele em algo que não vai ser firmado, não é uma rocha. O primeiro vento que bater vai destruir tudo. E na hora que esse alicerce desmorona, a vida da pessoa vai ao chão. A vida da pessoa acaba junto com a situação. Ela não tem estrutura para se levantar. Ela não tem estrutura para começar uma vida nova. Ela não tem estrutura para poder enfrentar os problemas que ela mesma criou. E muita gente que está no mundo está vivendo essas frustrações todas. E vai entrando em cativeiro. Mas os meus amigos é o meu respirar, é tudo para mim. Às vezes abandona pai, mãe, família, não quer saber por causa de amigos. Aí os amigos vão criando várias situações, a pessoa vai se atolando na amizade, vai fazendo um monte de coisa errada. Uma hora entra aí num cativeiro humano, entra num cárcere privado, e aí tem que pagar pena pelos crimes que cometeu, porque foi pela cabeça de amigos, porque respirava amigos, só vivia para os amigos. Criou uma dependência emocional e sentimental em cima das amizades. Mas meus amigos são mais do que o relacionamento que tem. É mais do que a namorada, é mais do que o noivo, a noiva, é mais do que a família. É um desequilíbrio psicológico que o homem tem muitas vezes, que o ser humano tem, que é algo assim surreal quando a gente começa a analisar. E quando nós estamos no mundo, nós somos influenciados a vivermos de várias formas, em situações que nos colocam em verdadeiros cativeiros. E Deus sabe como que os demônios trabalham nesse sentido. E vai criando várias dependências e colocando a pessoa cativa em várias situações. De droga, de álcool, de excesso sexual, de pornografia. E vai criando vários cativeiros para o homem. Aí Deus vai lá, chama, a pessoa tem a sensibilidade, né? Esse lado espiritual, vai lá e vem para a presença de Deus. E quando chega na presença de Deus, Deus pega e coloca no deserto. Você vai falar assim dela, mas Deus faz tudo isso e coloca a gente no deserto, deixa a gente cativo dentro de um vale, permite que a gente seja vendido e colocado no fundo do poço. Por que Deus faz isso? Porque você precisa ter uma outra concepção da vida. Você precisa entender que tudo aquilo que você firmou, a sua expectativa, tudo aquilo que você colocou a sua vivência, a sua esperança, estava errado.
Você precisa colocar a sua vivência, a sua expectativa, tudo aquilo que você acredita no Deus que você serve, porque dele proverá a sua fonte de vida. E quando você está no mundo, você não tem essa concepção. Eu vou dar um testemunho a respeito dos meus pais, que foi o seguinte: meu pai trabalhava numa empresa muito grande. E ele trabalhou na companhia da Vale. E ele era um funcionário exemplar lá dentro. Ele tinha uma habilidade muito grande para dirigir aqueles tratores que faziam exploração de minério. Que aquilo ali era muito grande, era uma máquina enorme, não era qualquer um que conseguia guiar. Mas ele tinha uma capacidade, uma facilidade de dirigir aquilo, que ele foi crescendo dentro da empresa. Mas chegou um momento que ele quis caminhar por si só. Ele achou que ele tinha capacidade de ir lá, montar a frota de caminhão dele, começar a trabalhar com transporte. Era o sonho que ele tinha. E ele foi lá e fez isso. Ele se precipitou e fez isso. Cresceu bastante. Passou a ter imóveis alugados, começou a investir. Ele tinha patrimônio na época, tinha bastante carro pequeno, ele tinha uns 14, 15 carros pequenos. Tinha carro que ele comprava e ele revendia, trocava. Tinha carro que ele não negociava, que ele gostava. Tinha moto, ele tinha patrimônio, ele tinha lá as coisas dele. Mas chegou um determinado momento que ele fez aquilo ali firmado em quê? No trabalho dele. Então, o respirar dele e da minha mãe era trabalhar. Então, meu pai tinha um comércio, minha mãe administrava muito bem o comércio. Meu pai tinha as casas, então eles administravam tudo junto. E eles viviam para o trabalho. Então, assim, eu cresci vendo minha mãe e meu pai trabalhar. Trabalho. Só que isso não estava firmado em Deus. Isso não estava firmado no Senhor ao ponto de dar uma sustentação para aquilo. E começou a bater vento. Como aquilo estava firmado na areia, começou a perder. E o inimigo é sujo. E começou a vir aquele monte de areia e carregando tudo. E meu pai ajudando a família. Teve uma tia que ficou viúva, meu pai carregou durante anos ela nas costas e os filhos, que eram os primos do meu pai. Eu lembro disso como se fosse hoje. Meu pai sustentou ela durante anos. Depois cresceram, quando meu pai não tinha nada, nem lembravam mais do que meu pai tinha feito, não tem um obrigado, não tem uma consideração, não tem nada, porque é assim que acontece. Você só é lembrado, você ai, meu primo, meu sobrinho, meu tio, né? Ai, meu amigo, quando você tem para oferecer. Quando você não tem mais nada, você se torna uma pessoa totalmente descartável. Então, meu pai passou por essa experiência toda dolorosa. Totalmente dolorosa. Eu lembro do semblante do meu pai de tristeza. Tipo assim, trabalhei minha vida toda para construir tudo e hoje eu tô sem nada. E não tem ninguém da família que vem, nem os irmãos tiveram consideração por ele. E ele ajudou vários irmãos no início da vida, que ele era um dos mais velhos. Então, você vai passando por várias decepções ao longo da vida, você vai vivendo várias situações que vão te constrangindo. Você vai vivendo várias situações que você vê tudo aquilo que você construiu e o vento batendo. E por que Deus permitiu isso na vida do meu pai? Meu pai não estava na presença de Deus, mas quando meu pai foi para a presença de Deus, ele já estava com problema renal, ele já estava bem debilitado de saúde. Ele foi também por causa disso, pela dor que ele sentia naquele momento. Ele começou a entender que a rocha dele, que a rocha que ele tinha que ter firmado desde o início da vida dele era Jesus. E que ele colocou toda a expectativa dele, a energia dele, em coisas que eram perecíveis, em coisas que a qualquer momento podia ruir, porque não tinha um alicerce naquilo. Ele sozinho com as mãos dele não ia conseguir sustentar aquela situação. Ele com as mãos dele não ia conseguir, sabe, manter aquilo ali de pé. Mas quando Deus está conosco, nós conseguimos administrar tudo que vem para a nossa vida. Absolutamente tudo. Então ele coloca a gente no deserto, não é para maltratar a gente, mas é para sondar o que tem no nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que é o seguinte: Deus não é pego de surpresa. Deus conhece toda a criação dele. Quando os demônios chegaram para Deus e falaram: olha, se tirar tudo de Jó, ele não te serve mais, ele só te serve porque você abençoa ele muito, porque ele era um homem muito rico.
Deus conhecia o coração de Jó. Ele falou, olha, não tire a vida dele, mas o resto vocês podem tocar. Não matou, mas colocou lepra, que comia ele vivo. Aquilo coçava, cheirava mal. Tinha o corpo todo inflamado. A arcada dentária dele não existia mais, ele ficou todo deformado. Perdeu os filhos, perdeu todo o patrimônio que tinha. Devastou a vida dele. Mas Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que Jó não ia abandoná-lo e que Jó também não ia negar o nome dele durante todo o processo da aprovação. E Jó sabia que ele estava firmado na rocha, que Deus tinha dado e que, se fosse a vontade de Deus também, podia tirar a qualquer momento. Deus dá e tira a qualquer momento. Então ele afirmou na palavra. Ele afirmou na palavra que Deus era Deus em qualquer situação, dando ou tirando, ele era Deus do mesmo jeito. Ele estava dentro do papel dele como Deus. E quem era ele para questionar? Então Deus coloca a gente muitas vezes num cativeiro, em situações difíceis, te coloca num deserto, você fica cativo de uma situação, porque Ele quer que você entenda que toda a expectativa que você colocava em algo, ou tudo aquilo que você criou, baseado em uma situação que você escolheu viver, aquilo ali a qualquer momento poderia bater um vento e levar embora. Que Ele é a rocha que você necessita. Então, quando você está na presença de Deus, você sabe que tudo que você tem e tudo aquilo que você sonha, você pode colocar nas mãos dele, que com ele está seguro. Então, é uma faculdade que você quer fazer, por mais difícil que seja. Mas se Deus está ali, ele é a sua rocha diante da faculdade, o seu centro de vida não será a faculdade, mas será Deus. E Deus vai te ajudar a passar por esse processo e colocar nas suas mãos o diploma. Você vai conseguir entrar, você vai conseguir permanecer nela e você vai conseguir sair. Quando você tem uma concepção de casamento, a sua rocha não pode estar firmada na sua esposa, no seu esposo. O ser humano é falho. Vai unir propósito, vai caminhar junto, vai ter uma visão diferente da situação? Com certeza vai. É um relacionamento que Deus uniu, mas tem que estar firmado em Jesus. E Jesus tem que ser o centro do casamento. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Então, quando o casal tem a concepção de que Deus tem que ser o centro, que os dois têm que estar na harmonia, que os dois têm que estar adorando o mesmo Deus, andando no mesmo propósito, não tem quem destrua esse casamento. Não é julgo desigual, é união de propósito. Então não tem como isso dar errado, porque Deus está no controle de tudo, Jesus está ali. Jesus está ali cuidando de tudo. E isso é em todos os âmbitos da nossa vida. Quando você tem uma profissão, que você coloca Jesus no centro, fala, Jesus, eu não consigo administrar tudo sozinho, eu quero que o Senhor me capacite nisso daqui, eu entrego em tuas mãos a minha empresa, que o Senhor venha me conduzir, que seja feito de acordo com a tua vontade. Deus te ajuda, Ele te sustenta, Ele faz você caminhar. Se uma hora Ele falar, olha, eu não quero você nessa empresa mais, você pode ter certeza que Ele vai te dar uma empresa muito maior do que essa aí que você estava administrando. E assim Ele vai caminhando a gente e provando para a gente todo dia que nós temos que estar firmados na rocha que é Ele. E que Ele é o sustentador de todos os nossos sonhos, das nossas necessidades. A nossa saúde é a mesma coisa. Às vezes você deposita toda a sua saúde na mão de alguém, de um profissional. Você coloca a sua expectativa da sua saúde numa medicação. Você vai criando toda uma expectativa naquilo e às vezes você se decepciona. Porque chega uma hora que o remédio não funciona, chega uma hora que o profissional que você colocou todo o seu anseio, colocou toda a sua expectativa nele, ele te decepciona de algum jeito, porque é um ser humano, é falho. Agora, quando você está firmado em Cristo, está firmado em Deus, você fala, não, Senhor, o Senhor está conduzindo. É o Senhor que está fazendo. É o Senhor que está, sabe, me sustentando nessa situação. E Ele vem, opera o milagre, Ele vem, Ele faz, Ele abre porta. Ele te sustenta, te dá condições. Às vezes você cria uma expectativa tão grande no dinheiro que você tem, não, eu posso ter qualquer problema de saúde porque eu tenho dinheiro. Irmãos, que eu já vi de pessoas falecendo em pouquíssimo tempo, passou a vida inteira juntando dinheiro, em 6 meses veio um câncer e consumiu a pessoa. Sabe, o dinheiro do trabalho, da vida da pessoa inteirinho foi só para tratar, porque dinheiro não compra a nossa vida, irmãos.
nos ajuda. Mas quando nós estamos firmados em Deus, não existe nada impossível. Não existe nada impossível. Você pode até se decepcionar, porque você cria muita expectativa no profissional. E o profissional, ele tem um limite. Chega uma hora que ele não consegue suprir as suas expectativas. Mas Deus tem capacidade para fazer isso. E de restaurar a sua saúde. E fazer com que você venha ter uma vida diferente. Com que você venha atingir os seus objetivos. Com que você venha atingir a sua cura. E assim em todos os âmbitos da nossa história. Às vezes você cria uma expectativa imensa em filhos. Gerou a criança cresceu com você. Você vai só criando expectativa. Só que você esquece que você cria filhos que são individuais, que têm uma história, cada um tem a sua história, que um dia vai sair do seu convívio. Talvez um permaneça, mas outros não vão permanecer, ou talvez não permaneça nenhum. E aí você cria toda a sua expectativa de um futuro em cima da vida dos seus filhos. E você depois fica cativo de uma situação. Fica cativo de várias situações constrangedoras. Passa por humilhação, porque filho decepciona pai e mãe. Como pai e mãe também decepciona filhos. Então, tudo aquilo que você cria, uma grande expectativa, que você acredita, que você coloca toda a sua esperança naquilo, você firma a sua vida naquela situação. Vou firmar minha vida nos estudos, é um diploma atrás do outro. Traz conhecimento, não podemos estagnar de forma alguma. Mas você não pode firmar a sua vida, o seu futuro só nisso. Não pode. Você não pode firmar a sua vida em coisas que amanhã ou depois podem ser mudadas. Você não pode firmar a sua vida em situações que amanhã ou depois se tornam obsoletas na sua história. Você tem que firmar a sua vida em Deus, porque você se torna cativo daquilo. Você se torna extremamente cativo daquela situação, daquela pessoa, daquela condição. E é só Deus para resgatar, irmãos, para tirar. Aí ele coloca a gente num deserto, porque ele sabe o que existe em nós. Ele sabe que nós não vamos negar o nome dele. Ele sabe que nós não vamos sair da presença dele. Porém, nós não sabemos disso. Porém, nós não nos conhecemos no profundo. Então, quando ele fala lá, coloquei você no deserto para saber o que tinha no seu coração, não era porque para ele saber, ele não é pego de surpresa. Mas é para que a gente venha saber o que tinha dentro do nosso coração. E chega uma hora que dentro do processo que você está vivendo de deserto, que ele está tirando você do cativeiro, que ele está arrancando você, ele coloca você no deserto, num vale. Ele deixa você num vale sequíssimo, porque ele precisa tirar você de alguns cativeiros emocionais, psicológicos, alguns cativeiros físicos. Então ele deixa você em situações difíceis, para que você venha conhecer o seu interior e você entender, diante da situação que você está vivendo, que você não pode ser cativo nessa terra de nada, porque ele veio justamente para te dar liberdade. Então você não pode ser cativo de um status, você não pode ser cativo da herança da família, você não pode ser cativo da condição financeira de alguém, você não pode se tornar cativo emocional de ninguém, você não pode ser cativo, sabe, de uma compulsividade de diploma, de estudo, querendo provar para alguém que você é alguma coisa, que você é inteligente. A vida, ela se torna mais suave com Jesus. O conhecimento, ele vem, mas ele vem de uma forma mais suave. E ele vem de uma forma fixa. Ele não vem no desespero. O que adianta você ter inúmeros conhecimentos se você não consegue colocar em prática um terço do que você estuda? Se você se torna cativo da opinião do outro, você não faz porque você gosta, você não faz porque você tem prazer em aprender aquilo, você não faz porque aquilo ali te completa de algum jeito, porque você tem facilidade com aquilo, não, você faz aquilo compulsivamente porque você precisa se autoafirmar diante da opinião do outro. A opinião do outro se torna algo importante para você, você se torna cativo disso. E você passa a vida inteira compulsivo, adquirindo coisas, querendo coisas, porque você está cativo emocionalmente de várias situações na sua vida. Quando você vem para Jesus, Jesus sabe o que passa no seu interior. Ele não precisa colocar você no deserto para provar para ele o que se passa no seu coração, ele já sabe.
mas é para você ter conhecimento do tempo que você perdeu com várias coisas. Para que você entenda que você estava cativo de várias situações, que você estava cativo de pessoas. E Deus quer que você saia com seus feixes, e Deus quer que você saia desse cativeiro alegre, cantando. Deus não quer ver você cativo mais. Deus não quer ver você num cativeiro financeiro, num ciclo vicioso que você não consegue sair. Deus não quer ver você cativo financeiramente de alguém. Deus não quer ver você cativo de situação nenhuma a qual você não consiga desenvolver aquilo que você nasceu para desenvolver. Ele quer que você conheça a sua própria essência. Ele quer que você conheça a sua capacidade. Tem gente que fica cativo de tudo aquilo que o outro pode proporcionar. Então você fica cativo do outro em vários sentidos. Se o outro não fizer, você não tem como, porque você não consegue fazer. Você fica cativo da inteligência do outro, da capacidade do outro, da boa vontade do outro, da generosidade do outro, que nem sempre acontece. E assim você passa inúmeras vezes na sua vida vivendo várias situações de cativeiro, que não te deixam avançar, que não te deixam progredir, crescer, ter uma vida digna, porque você não está firmando a sua vida em Jesus, que é a sua rocha. É Ele que é sua água viva, é Ele que te sustenta. É dele que vem a sua fonte de viver, é dele que vem a sua fonte de vida. E aí você passa a sua vida inteira fazendo o quê? Cativo de alguma situação. Aí você vai falar assim dela, Deus já me deixou numa situação que agora eu tô cativo, mas você tá cativo de Deus. E quando você tá cativo de Deus, o que que Deus faz? Te tira do cativeiro. Se você ficar cativo de alguém, alguém vai te tirar do cativeiro? Não, ele vai deixar você ali cativo. Se você não tomar uma decisão para sair daquela situação, você vai continuar cativo daquela pessoa. E se for uma pessoa ruim, ela vai maltratar você, vai deixar você num cativeiro, vai te humilhar todo santo dia, vai fazer com que você, a cada dia que passa, seja mais oprimido, que você seja mais escravo dele e dela, ao ponto de uma hora você adoecer, de você não aguentar mais e vir a falecer diante da prova. Quando nós estamos cativos nas mãos de Deus, a gente está no melhor lugar que poderíamos estar. Porque quando você está cativo nas mãos de Deus, não te falta nada durante o período do cativeiro. O cativeiro que você se encontra com Deus é um cativeiro de crescimento, é um cativeiro que Ele colocou você ali para que haja um crescimento, mas tem um momento de sair. Ele contempla a gente em determinadas situações. Agora tem cativeiro que colocam a gente. Tem cativeiro que jogaram a gente lá. Mas de qualquer forma ele nos tira. Ele pode permitir, ele pode até colocar você no cativeiro, mas ele vai tirar você desse cativeiro. Então Deus manda dizer para você através dessa palavra que agora é hora de você sair desse cativeiro que você se encontra. Agora é a hora que ele está chegando para você sair com seus feixes. Porque você exerceu sua fé diante do cativeiro. Você confiou nele. Você sabia que uma hora ele ia te resgatar dessa situação. Ele permitiu, mas com grandes propósitos, que você vai entender agora. Porque você vai sair do cativeiro, agora você vai entender. Então Deus manda dizer para você, estou tirando você desse cativeiro. Às vezes é um cativeiro de espera. Às vezes é o cativeiro da solidão. É o cativeiro da escassez. Eu não sei qual cativeiro que você está enfrentando, mas ele está chegando agora para tirar você desse cativeiro. E você vai sair desse cativeiro com a sua cabeça erguida, e você vai sair com seus feixes. Você vai sair com sua mão cheia. Você vai sair honrado e honrada desse cativeiro. Que é isso que ele está fazendo na sua vida agora. Então, todo o processo que a gente passa com Deus, irmãos, em termos de vale, de deserto, que você fala, nossa, estou cativo desse deserto, não saio nunca. Estou cativo desse vale, não saio nunca. Cativeiro é uma prisão. É algo que te limita, que não deixa você avançar. Mas Deus está chegando agora para tirar você desse cativeiro e mostrar para você mais uma vez que Ele é na sua vida, que Ele tem capacidade para te tirar dessa situação, de colocar numa situação de liberdade, numa situação onde você vai conseguir caminhar, que você vai conseguir respirar e te dar uma vida nova.
e fazer com que você caminhe para emoções novas, situações novas. Então você vai guardar essa palavra no teu coração, sabendo que agora você vai sair desse cativeiro. Agora é um tempo novo. Agora é hora de Deus chegar e trazer situações novas e fazer você sair desse quadro que está te envergonhando, desse quadro que está te oprimindo, desse quadro que está te cansando, desse quadro que não deixa você avançar para situações diferentes, que não faz com que você realize os sonhos. Ele está chegando para te tirar desse cativeiro. E tem pessoas aqui que você está orando para que Deus venha tirar a pessoa que você ama de um determinado cativeiro. Deus manda dizer para você, o cativeiro que eu estou tirando você agora vai favorecer outras pessoas que estão ao seu redor. E eu estou ouvindo as suas orações, estou visitando aquela pessoa que está cativa. E eu estou tirando aquela pessoa daquele cativeiro. Então o demônio, ele vem, sabe, trazendo situações, montando circunstâncias para nos deixar cativo. Tem gente que fica cativo das drogas, da prostituição, da pornografia, do roubo, do crime. Tem pessoas que ficam cativos das drogas. Mas Deus tem capacidade de chegar e tirar a gente desse cativeiro. Mas o cativeiro que Deus permite que a gente passe com Ele é diferente. É um cativeiro onde Ele quer que você se liberte. Onde você venha enxergar tudo aquilo que te deixava cativo, que você venha enxergar a sua necessidade da presença dEle, que você venha enxergar que todo cativeiro que você viveu quando você estava no mundo não te acrescentou em nada, você estava firmado em situações que a qualquer momento iria ruir, e Ele te dá uma nova segurança. O meu pai, quando foi para a presença de Deus, irmãos, ele já estava doente, ele já estava já mais de idade. Mas ele teve a compreensão de que se ele tivesse Deus naquela época, que ele estava bem abonado, que ele estava bem de dinheiro, de patrimônio, que ele estava com uma vida estruturada, ele não teria perdido tudo aquilo. Ele não teria perdido. Mas como ele não estava firmado, ele não conhecia Jesus naquela época, ele fazia tudo pela força, ele firmava as situações que lhe convinha, achando que aquele caminho estava certo, que a convicção dele estava certa, que era aquilo ali que ele tinha que fazer. Ele criava cativeiros para ele que ele não conseguia sustentar depois. Ele foi montando vários castelos em areia, porque Jesus não estava na presença dele. Mas quando ele aceitou Jesus como único Salvador, ele teve essa consciência. E tudo que meu pai sofreu trouxe problema para o físico dele. Ele ficou cativo de um problema renal durante muito tempo. Deus ainda deu um transplante para ele. Ele ainda viveu mais 10 anos depois que ele estava transplantado. Então, quando a gente analisa a história, a gente vê, nós entendemos que nós temos que estarmos firmados em Cristo. E que diante da nossa firmeza em Cristo, quando nós estamos num cativeiro com o Senhor, Ele está querendo dizer algo para a gente. Mas Ele faz a ferida e Ele depois cura. Jó fala lá no livro dele. Lá no livro de Jó fala. Então, do mesmo jeito que Ele deixa um cativeiro na nossa vida, Ele permite um cativeiro na nossa vida, Ele nos tira, Ele nos resgata. Que é o que Ele vai fazer com você agora. Então, guarde essa palavra no teu coração. Se alegre, que agora é hora de você sair com os teus feixes, é hora de você sair de um cativeiro, que vai te trazer uma felicidade muito grande. E Deus manda dizer para você, o cativeiro que eu estou tirando você é uma transformação que eu estou trazendo para o seu cenário. Não é algo que eu vou fazer e que vai passar desapercebido. Pelo contrário, é algo que Ele vai fazer, que vai trazer para você uma plenitude muito grande dentro do cenário que você vive. Porque Ele vai tirar você desse cativeiro. Você não vai sair com as mãos vazias, você vai sair com seus feixes. Você vai sair honrado e honrada. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele quer nos honrar. E quando Ele nos coloca num cativeiro, que Ele quer nos tirar, Ele nos tira com nota 10. Ele nos tira, sabe, fortalecidos. Ele nos tira com uma outra concepção de vida. Você não é a mesma pessoa mais. Mas agora Ele vai tirar você desse cativeiro. Tem pessoas aqui que foram jogadas num cativeiro, mas Deus vai te tirar. Podem ter jogado, Deus permitiu. Deus tratou você nesse cativeiro, só que agora é hora de você sair. Agora é hora de Deus mostrar que Ele é na sua vida. A sua vida não estava firmada em quem colocou você no cativeiro. Não tem poder sobre a sua história. Você não dá esse poder para o outro mais. Porque nós aprendemos
passamos pelo cativeiro com Deus, mas nós não damos mais legalidade para ninguém nos colocar cativo. Nós não permitimos mais que nenhuma situação nos deixe cativo. Porque agora a sua vida é com Jesus e Ele é a sua prioridade. E quando Deus está na nossa vida como prioridade, nada nos deixa cativo mais. E se Ele permitiu um cativeiro na nossa história, é para nos ensinar. Mas do mesmo jeito que Ele coloca, Ele nos tira. Então toma posse dessa palavra. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos, Senhor. Por tirar a gente desse cativeiro. Às vezes são várias formas que nos cativam, mas o Senhor tem capacidade de nos tirar e fazer com que a gente saia desses cativeiros com as mãos cheias, abençoados, de posse de vitória. Pai, nós agradecemos pela nossa saída desse cativeiro. Nós vamos sair com as nossas mãos cheias de feixes, de acordo com a sua misericórdia, do seu amor. E nós agradecemos o Senhor por isso. Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Que o Senhor venha conduzir os passos dos teus filhos. Nós temos sede do Senhor, Pai. O Senhor é a nossa fonte de água viva. O Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor venha cuidar de tudo aquilo que é nosso. Que o Senhor venha ser a nossa rocha em todas as áreas da nossa vida. Que tudo aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos por esses dias, que o Senhor nos dê capacitação para administrar. E que toda porta que o Senhor abrir, que nunca mais seja fechada. Que o Senhor venha, Pai, ser glorificado na saída desse cativeiro, para que todas as nações venham saber que o Senhor é na nossa vida, que o Senhor é conosco, que o Senhor é um Deus de amor. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e descansa. Deus manda dizer para você, eu vou tirar você desse cativeiro, mas você não vai sair de mão vazia. Você vai sair com as mãos cheias. Então toma posse aí da providência que está chegando. Toma posse da saída desse cativeiro. Essa preocupação só foi até aqui. Essa azucrinação só foi até aqui, essa humilhação só foi até aqui. Porque agora é hora dele tirar você e avançar você para uma vida melhor. Agora é hora dele trazer liberdade para você. Chega de cativeiro. Chega. Você não viverá isso mais. Agora é hora de Deus ser honrado diante da sua história. Toma posse dessa palavra. Se prepare para o que está por vir, porque agora é uma nova vida, uma nova era. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.